invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que vamos falar sobre esse tema, ou dar continuidade a esse tema. Falamos na última palestra sobre a morte. E lembrei uma passagem que é contada pelo biógrafo John Halley sobre Chico Xavier, quando ele, indo no centro espírita em Uberaba, se preparando para receber as cartas que ele muitas vezes apresentava e destinava às mães, aos pais, enfim, de pessoas que haviam desencarnado, uma senhora muito nervosa começa a chorar fortemente. Ela tinha perdido o marido, a mãe e os 2 únicos filhos num acidente de automóvel. Chico se levanta, vai até essa senhora, a abraça e ambos choram durante algum tempo. Halley fica impressionado daquele ambiente de um silêncio e ambos abraçados, chorando. Passado um tempo, Chico sai daquela posição sem falar nada, volta para sua mesa e começa então o seu trabalho. E ele percebe na visão daquela senhora que os seus olhares, que antes dispersos, estavam mais vívidos. Parece que compreendendo ou recebendo aquela energia de Chico, estava já amparada na certeza de que a vida continua. Nós falamos da morte. E se eu dissesse para vocês que a morte e a própria vida não é uma realidade? A morte e a vida não é uma realidade. Na visão da doutrina espírita, na realidade, a morte é uma mera passagem. E a vida que nós temos aqui na Terra é efêmera, curta. Que nós, muitas vezes, utilizamos para a nossa verdadeira vida, que é aonde? No plano espiritual. Meu reino, como diria Jesus, meu reino, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala isso. Né? Na passagem de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Jesus falava de uma outra vida, do plano espiritual. E a doutrina espírita vem buscar, então, esclarecer com mais luzes o que é essa vida espiritual. O que é que nós vamos encontrar quando desencarnarmos, sairmos deste mundo. E este mundo, meus irmãos, a nossa vida, ela é extremamente efêmera. Quantos anos nós temos? Eu tenho 61 anos. Tens 25? Eu lembro, não me falta 30 anos de casado, 40 anos de profissão. Então, isso parece que foi ontem. A velocidade da nossa vida é rápida. E tem que ser. E tem que ser rápida. Porque aqui é um mundo de provas e expiações, de dores, de sofrimento, de passagens, de aprendizado. Então Deus é tão bondoso que nos oportuniza um pequeno tempo para que a gente possa aprender um pouquinho.
a diminuir as nossas dívidas, a buscar nos melhorar, aqui como uma prova em que Ele nos dá, mas nos deixa para não ficar muito tempo, para nós não nos cansarmos, para podermos voltar ao mundo espiritual e lá continuar o nosso estudo. Aqui a irmã disse, na Revista Espírita, há continuidade do progresso no mundo espiritual? Sim, os Espíritos respondem. Agora, veja que progresso, que estudo. Lá na espiritualidade eu vou poder estudar com os maiores pensadores, com Freud, com Charles Darwin, com tantos outros que já desencarnaram e que estão muitas vezes no plano espiritual à nossa disposição para podermos conversar, para podermos trocar ideias, para buscarmos o nosso crescimento. Vídeos que vão falar sobre os fatos históricos, tudo isso disponível no mundo espiritual para o nosso enriquecimento, para o nosso aprendizado. E, portanto, essa é a grande alegria. Todos nós somos destinados à luz. Todos nós vamos buscar a nossa evolução, uns mais cedo, outros mais tarde. Depende das nossas ações e muito do que nós fazemos aqui nesse processo encarnatório. Mas então, Alexandre, nós estamos preparados para esse novo mundo? Nós estamos preparados para morrer? Nós estamos preparados para o desencarne? E lá, na nossa última palestra, nós falávamos, né? Da importância de nos prepararmos com a questão da caridade, fazer o bem, de dominar as nossas más inclinações, nossas raivas, nossos rancores, nossos ódios. E aí eu lembrava, e lembro agora, Sófocles, grande filósofo romano, que dizia que para o nosso crescimento pessoal, o importante é que nós devêssemos ser nossos próprios amigos. Para nós buscarmos nos melhorar, progredir, nós deveríamos ser nosso próprio amigo. Como assim? Como ser nossos próprios amigos? Quando a gente tem um amigo que está depressivo, triste, num canto, o que nós fazemos? Ô colega, vamos lá, levanta. Alexandre, vamos lá, você vai conseguir. Força, meu amigo. Não é isso que o amigo faz? Infelizmente, muitas vezes nós nos sabotamos. Não vai dar certo, não vou conseguir, não tem jeito, não consigo, não dá. Porque nós nos deixamos levar. Um outro pensador, também aí grego, Epiteto, dizia o seguinte, falava sobre a questão da disciplina. Discipline suas paixões, ou elas se vingarão de você. Os nossos ódios, os nossos rancores que nós, infelizmente, gostamos de manter conosco, se vingam de que forma? Nas doenças, nos sofrimentos, nas chamadas doenças psicossomáticas. Muitas vezes o irmão passa por dificuldade, vem aqui buscar no centro espírita, no passe da energia, no atendimento fraterno, na explanação do evangelho, nos trabalhos que a casa faz e oferece, nas irradiações, esse lenitivo. Mas esse lenitivo, como nós sempre aqui falamos, está dentro de nós, na nossa mudança. O passe vai nos ajudar, Alexandre? Vai, com certeza. É energia vital sobre nós. Mas há necessidade da nossa transformação, porque eu sair daqui, vou direto para um bar e encher a cara, aquela energia recebida se esvai. Jesus já falou isso, quando ele colou os leprosos, os 10 leprosos, e aí os apóstolos foram até Jesus, e Jesus estava chorando. Os apóstolos perguntam, mas mestre, por que o mestre está chorando se os irmãos foram curados, estão bem? E Jesus falou o seguinte, mas apenas um não voltará a ficar doente. Porque ele percebeu que aqueles outros que foram curados da matéria ainda estavam doentes da alma e isso se refletiria na sequência. Daí a necessidade de nossa compreensão.
E para a nossa preparação, um aspecto muito importante é o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita busca dar a luz sobre o mundo espiritual, sobre a nossa vida. No livro Por que me tornei espírita, de Vera Lúcia Marinzec, pelo espírito de Antônio Carlos, ele diz o seguinte: voltar ao plano espiritual com o conhecimento espírita é uma graça. É como ir a um país distante, muito diferente, e você ter o conhecimento da língua, dos costumes, de como é o lugar e, o mais importante, o que irá fazer lá. A doutrina espírita nos deixa esclarecimento, nos oportuniza pelas obras maravilhosas trazidas especialmente para o nosso querido Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros beneméritos da luz, a visão dessa doutrina. No livro Céu e Inferno, que é uma das obras de codificação da doutrina espírita, que nos fala sobre a questão da justiça divina, de que todos nós vamos buscar e vamos evoluir até a luz, ele fala sobre essa questão de por que o espírita não tem medo da morte. E diz o seguinte: a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que os descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e de infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida além túmulo. Aí está para nos dar serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente. Nós continuamos vivos. Nós não morremos. O nosso corpo, ele juvenesce. Nós voltamos e buscamos escolher com mais tranquilidade de movimentação. Hoje, com nossa idade, temos limitações de visão, de movimento. Buscamos recuperar a visão, o movimento e ter condições de poder, com a bênção da espiritualidade, se nós buscarmos trabalhar o nosso eu, e ter uma vida no mundo espiritual em que nós vamos ter aprendizado e crescimento e nos preparando também para que no futuro possamos estar num processo novamente encarnatório melhor do que nós hoje estamos. Então, quando nós morremos, o que efetivamente nos acontece? A morte natural, ela geralmente, com a idade ou por doença, é o esgotamento dos órgãos. É como se uma luz fraca ela se apaga e rompe-se aí os laços fluídicos ligados ao corpo, como nos diz no Livro dos Espíritos, nas perguntas 154 e 155 do Livro dos Espíritos. Os irmãos poderão depois em casa, se quiserem, ler sobre isso. Esse rompimento do laço, e principalmente com a questão da idade, com o tempo, ou quando uma doença mais que nos leva ao hospital e nos ficamos mais tempo, facilita esse processo de desencarne. Muitas vezes, né, poxa, ele sofreu tanto, ficou no hospital, depois morreu, podia ter... Não foi bom? Foi bom. Porque muitas vezes ele está sendo preparado para o desenlace, para o desencarne.
facilitando, recebendo visitas espirituais dos entes queridos, dos próprios mentores, do nosso anjo protetor, que todos nós temos, que muitas vezes nós não escutamos, mas quando estamos nesse período, nesse momento de divisão entre a terra e o céu, nós abrimos a nossa mente, mesmo quando não somos médium, passamos muitas vezes a detectar esses irmãos e conversar com eles e ter uma interação, nos preparando melhor. Mas Alexandre, e se a gente tem uma morte mais rápida, um acidente, como isso se dá? Da mesma forma, nós também temos os espíritos protetores, o grupo de trabalhadores que fazem esse trabalho de transporte, de mudança do mundo espiritual, que buscam ajudar no desencarne. E esses espíritos, eles estão à nossa disposição, porque a espiritualidade sabe quando é o nosso momento de morte, quando nós vamos desencarnar. E aí sempre há um grupo já preparado para nos ajudar. Basta o que nós fazermos? Basta nós estarmos aptos, basta nós queremos ouvir, basta nós buscarmos, como disse aqui lá desde o início, a buscar dominar as nossas más inclinações, a não ter ódio no coração. Mas Alexandre, aquela pessoa me feriu fortemente, duramente. Pensamos naquela pessoa como um doente. Se não conseguimos amá-la, não odiemos. Colocamos ela como fosse um doente, e como um doente nós entendemos. Ou como uma criança. Tem uma passagem interessante de Gandhi. Perguntaram a Gandhi, tentando fazer um paralelo com Jesus, já que ele era o grande defensor da não violência, quantas vezes ele perdoou na vida. E Gandhi respondeu que nunca perdoei na minha vida. E o repórter, né, porque Jesus falou 70 vezes, não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? E o repórter perguntou, mas o senhor que é o homem da paz, tá, nunca perdoou? Não, porque eu nunca me senti ofendido. Por que eu iria perdoar? Se eu via aquela pessoa, aquele policial que batia em mim, eu olhava para ele e dizia, coitado, eu estou ajudando ele na libertação do nosso povo e ele ainda não entendeu isso. Ficava com pena do policial por ele não entender o trabalho que ele estava desenvolvendo. Então é nós buscarmos, termos dentro de nós sentimentos bons, que a espiritualidade vai nos ajudar. E aí, nós desencarnando, nós vamos para onde, Alexandre? Quando nós desencarnamos, vamos para esses chamados mundos transitórios. No livro dos Espíritos, nas perguntas 234 e 235, nos fala sobre esses mundos transitórios, dizendo o seguinte: como foi dito, existem mundos que se servem aos espíritos errantes. Espíritos errantes é aqueles que desencarnaram, que estão na espiritualidade, mas ainda precisam ainda reencarnar, porque ainda precisam evoluir. Aqueles espíritos que já estão evoluídos, não precisam mais reencarnar, vão para a espiritualidade superior. Tipo eu e Toninho, né? Que talvez não vamos precisar mais reencarnar, nós não vamos ser espíritos errantes, já vamos direto lá para... Mas enfim, na nossa grande maioria, nós ao desencarnarmos vamos porque ainda nós estamos buscando em processo de crescimento. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, e nos quais pode habitar temporariamente. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo à vontade, pergunta Kardec. Sim, os espíritos que se acham nesse mundo podem deixá-los para irem onde devem ir, Os espíritos progridem durante esse estado? Certamente, aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem, de poderem mais facilmente obter permissão de alcançar lugares melhores. Então a evolução ela é constante, como diz aqui o nosso mestre Kardec e os espíritos.
E no Evangelho segundo o Espiritismo também existe um capítulo que fala sobre há muitas moradas, capítulo 3 que fala há muitas moradas na casa de meu Pai. E em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estareis. Ou seja, nós somos todos destinados à luz. Nós todos somos destinados a estar ao lado de Jesus. E aqui no comentário, nos fala o seguinte, no Evangelho. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam o espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Aqui ele fala dos mundos materiais, dos planetas, aquilo que nós vimos. Não pode ser a Terra a única habitada, mas tem outros. Mas agora ele complementa. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado dos espíritos na erraticidade. Portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Estão por aí. E é onde exatamente estão as cidades espirituais. Quando nós desencarnamos, nós podemos ir para um desses locais. Um posto de socorro no mundo espiritual, mas também podemos ir para o umbral. O que é o umbral, Alexandre? No livro de André Luiz, Nosso Lar, ele nos fala pela primeira vez sobre o umbral. O umbral são regiões onde tem vibrações densas. Essas vibrações, essas energias são retiradas da onde, Alexandre? Dos nossos pensamentos, das nossas formas de pensamento, dos espíritos que desencarnam e também da Terra, do ambiente terráqueo. Divaldo uma vez falou que se o nosso pensamento tivesse hálito, nós teríamos o nosso nariz assim atingidos gravemente. Porque, infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos manter a nossa faixa vibracional alta. A gente tem bons pensamentos, mas depois descambamos para maus pensamentos. Então essas energias, os pensamentos, são formas de pensamento que vão sendo colocadas. Aqui neste ambiente do centro espírita, o que a espiritualidade fala? Antes mesmo de nós adentrarmos nessa casa, eles fazem essa limpeza da casa, retirando todos os miasmas dos nossos pensamentos de dor. Por isso o ambiente começa a ser tranquilo, de paz, para que nós possamos receber essas energias. Mas quando nós voltamos lá para fora, o que acontece? Nós voltamos para o mundo, onde essas energias estão. E se nós continuamos fazendo as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. E por isso a necessidade da nossa mudança. Não é apenas vir por ser espírito resolvido meus problemas. É o espiritismo, ou a doutrina, ou o ensinamento espírita entrar dentro de nós. É nos modificarmos. Isso é o fundamental. Na Gênese, que também é outra obra complementar da doutrina, nos fala de como é que é construído essas cidades espirituais. Como é que isso é formado, como isso é feito. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são propriamente falando a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. Os espíritos agem sobre o fluido espiritual, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade,
O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. E aí buscam construir o seu ambiente espiritual. Seja no umbral, as regiões umbralinas, aquelas construções densas e ruidosas, seja nas cidades espirituais do amor, como a gente vê em nosso lar, construídas pelo pensamento coletivo das pessoas. Isso é tão importante que as cidades espirituais, elas são mantidas pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos coletivos. Tanto que, quem aqui já leu a obra Nosso Lar? Então, vocês vão verificar lá no Nosso Lar uma passagem sobre a alimentação. Que lá no Nosso Lar não tem a comida como nós temos aqui. Né? Lá a comida é tipo uma sopinha, água. Mas antes era uma alimentação mais densa. E houve a necessidade da mudança porque o Nosso Lar ia passar por uma nova fase espiritualizada. Só que houve uma revolta da maioria daquelas pessoas que estavam acostumadas a comer. Tipo, eu e Toninho tivemos que sair de lá, eu acho, né, Toninho? Nós acho que fomos reencarnar, então reencarna aí que você não fica mais. E aí, o mentor disse que foi um momento tão grave que se preocupou em causar problema dentro da própria manutenção do Nosso Lar. Porque exatamente é o pensamento coletivo que mantém aquela vibração. A gente vai ver isso em várias passagens dos espíritos, quando os espíritos vão no umbral ou vão nas regiões infernais, espíritos de luz, né? Eles têm que se manter de forma coletiva, focada, para não se desvirtuar, enfim, para manter a sua vibração, para não ser atingido por esses espíritos, né? Em sofrimento. Então a gente vai verificando que essas informações que são nos trazidas, e como é que é constituído, Alexandre, como é que é constituído uma cidade espiritual? São comunidades de espíritos errantes, ou seja, espíritos que precisam ainda reencarnar, que estão no mundo espiritual, e que buscam se agrupar por interesses. Arte, por interesses da questão de alimentação, por interesses da questão da vida em comum, da cultura, por interesses também de serviço. Serviço de serviço. Exemplo, eu sou uma pessoa avarenta na Terra. Né? Desencarvarenta, aquela pessoa que pensa no dinheiro, né? Dinheiro, 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 tipo Mutley. Mutley era moeda, né? A moeda não era a medalha. Então, eu sou uma pessoa muito interessada, interesseira. Eu desencarno, me arrependo dessa minha condição e já estou numa cidade espiritual em tratamento. Qual é o verdadeiro trabalho que a espiritualidade possivelmente vai me indicar? Ajudar a quem tem o mesmo problema que eu tive. Porque eu ajudando aquelas pessoas que também são avarentas, que estão em dificuldades, eu olho a mim mesmo. Eu começo a compreender como eu caí. E por que eu caí nessa armadilha, nesse engodo. E aí, eu ajudando, eu aprendo. Eu compreendo. Então, a espiritualidade também busca a nossa melhora, porque muitas vezes a gente chega em sofrimento. Então, a espiritualidade, nós somos tratados, recebemos energia para a nossa cura, para a nossa melhora. Só que a nossa melhora não basta apenas de ser física, porque há uma mudança, inclusive, perispirítica, uma melhora perispirítica. É como se eu estivesse arrumando o meu corpo. O Alexandre gordinho já vou ficar mais magrinho. Né? Eu vou ficar com um pouquinho de cabelo. Se eu aparecer para vocês, aí parece que era o Alexandre, mas tá mais magrinho, tá com cabelo, né? Deu uma ajeitada. Não vai chegar aos 18 anos que eu tenho cabelo até aqui, né? Mas vamos dizer assim, mais ou menos, lá com meus 20 e tantos anos, que o cabelinho já estava melhorzinho. Então cada um vai buscar a sua própria melhora, mas é a melhora física. O fundamental nas cidades espirituais é a mudança interna da gente, de querer nos melhorar,
não querer continuar no erro, de entender primeiro que erramos. E isso é outro aspecto interessante. Muitas vezes, quando desencarnamos, às vezes somos atendidos nos postos de socorro, ainda não vamos por uma cidade espiritual, e muitas vezes chegamos lá, nessa cidade, nesse posto de socorro, exigindo, olha, eu lá na coisa eu ajudava a igreja, ajudava todo mundo, eu quero meus direitos, porque eu ajudei, e muitas vezes não sabe nem os próprios erros. Acha que o orgulho dele é uma questão de respeito. Ainda não compreendeu os seus erros. Então, muitas vezes vai precisar ainda penar para que, ao entender o erro, ele possa, então, buscar a sua melhora. Porque o primeiro passo, gente, que nós temos que ter é entender o que nós estamos errando. E se nós já fizermos isso quando estamos encarnados, muito melhor. Ah, mas Alexandre, eu não vou ter condições de reparar os erros que eu cometi durante a vida. Terá oportunidade. Mas o principal, se você já consegue entender que errou, já é um grande passo. Já é um passo fundamental no teu atendimento espiritual. Porque a partir dali, tu já entendendo o erro, é o que tu vai buscar como reparar e como fazer. E aí a espiritualidade utiliza muitas vezes desse tipo de trabalho. Você errou na questão da ganância, você vai ajudar espíritos que têm esse problema. E aí você vai aprender com isso. Se você é orgulhoso, você vai tentar ajudar espíritos, pessoas encarnadas, enfim, que também, ou espíritos da própria espiritualidade, que têm esse problema. Então, tudo é um passe e um momento. E por fim, ainda, quem mais detalhou a questão do mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, das cidades espirituais, nós temos em Nosso Lar. No livro Nosso Lar, que foi trazido na década de 40, ele traz, e nesta época, foi um choque muitas vezes até para a questão da doutrina espírita, porque Kardec, ele descreveu esse mundo, mas não de forma tão exata, tão clara. Por que Kardec não o fez? Porque Kardec tinha um método científico, que era o método da universalidade e da concordância. E tem que ter em vários locais os mesmos dados, a concordância com a doutrina, e aí ele colocava isso mais à frente. Isso ainda estava no início. E ele dizia que o futuro, a doutrina, é um crescimento. E por isso vem as figuras de Chico Xavier, depois de Divaldo, através dos espíritos que vêm complementar a doutrina espírita, né? Como o André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros que buscaram trazer a visão espírita, o conhecimento mais exato, mais profundo sobre o mundo espiritual. E vamos ver o que Emmanuel fala na introdução do livro Nosso Lar sobre esse novo conhecimento trazido pelo espírito de André Luiz. Ele diz o seguinte: reconhecemos que esse livro não é o único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Várias outras obras, né, também já o fizeram. A própria codificação também, em partes, como já aqui li. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados na esfera invisível ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. E aí, ainda diz o seguinte: guarde a experiência dele. No livro da alma, ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos da criação em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do Espiritismo,
e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Ou seja, busquemos não apenas a questão da doutrina espírita, mas busquemos ser irmãos em espírito. E André Luiz complementa magnificamente e nos fala um pouco sobre a vida, sobre a nossa vida. E diz o seguinte: a vida não cessa. Nós não morremos. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Um corpo é uma veste. Um século é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.